Pessoal, já está entre nós a HQ de O Rei Leão focada em expandir as origens do Scar. Lembrando que essa é uma história oficial, onde teremos fatos inéditos sobre o personagem. Por exemplo, como o Scar ganhou a cicatriz. Sim, mais uma nova origem para a coleção. De que forma ele conheceu as hienas e como tudo isso levou ao plano que resultou na morte do Mufasa. O que a gente ia fazer? Matar Mufasa? Exatamente. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que rolou no primeiro capítulo dessa HQ. E acreditem, tem muita coisa interessante. Então, pode rodar a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. Pra quem tá por fora do assunto, tem um vídeo aqui no canal com todas as informações necessárias a respeito dessa HQ. Só clicarem no card ali em cima ou no link disponível na descrição. Dito isso, bora pro que interessa. A história tem início com uma conversa entre a Gnu Tema e seu filhote a respeito do motivo pelo qual os pássaros costumam pousar em cima dos gnus. Tema explica que os pássaros ajudam a manter os insetos longe dela e assim as duas espécies formam uma comunidade. Depois de ouvir a explicação, o pequeno Gnu decide perseguir um dos pássaros que voou das costas de sua mãe. Próximo dali à espreita, Scar observa toda a movimentação enquanto lembra da última conversa que teve com Mufasa. E caso soe familiar, sim, é aquela mesma conversa do início do primeiro filme lá na Pedra do Rei. Oh não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas pra mim. Isso é uma ameaça. De repente, Scar ataca o jovem Gnu, mas é interceptado pela mãe que consegue chegar de última hora. Tema implora para que Scar lute com ela e não com seu filho. O irmão do rei, por outro lado, admite que não estava caçando por fome, e sim porque teve um dia ruim e escolheu algum camponês aleatório para ter um dia pior. Antes que Scar pudesse iniciar outro ataque, Tema grita em alarme para sua manada que aparece logo em seguida. Os Gnus avançam sobre Scar e o deixam bastante machucado na beira de um desfiladeiro. O príncipe então lamenta ter sido derrotado por uma espécie supostamente inferior. Também reconhece que mesmo os números esmagadores podem superar o poder e a realeza. Com dificuldade, ele se levanta e vê Tema logo à sua frente. Scar a provoca dizendo que na presença de um predador, até o mais estúpido dos animais sabia a hora de fugir. Em resposta, ela afirma que estava lá para vê-lo cair e faz uma constatação. Não foram os números esmagadores que fizeram sua manada vencer, e sim o amor pela comunidade. Ela então atinge Scar pela última vez jogando-o no desfiladeiro. A queda deixa Scar desacordado. Isso o faz sonhar com um reino estranho e místico, onde o príncipe anda sem rumo até ver Mufasa na Pedra do Rei. Scar chama seu irmão pelo nome. Mufasa retruca exigindo ser tratado como rei. Scar devolve afirmando que ele deveria estar no trono. Indignado, Mufasa o ataca e diz que ele se curvará diante dele e do seu filho. Scar ignora tal ordem e pergunta onde estava. Seu irmão responde, abre aspas, em algum lugar sombrio e cheio de tristeza, um reino de aflição, adequado para um rei falso como você, fecha aspas. Scar então implora para não ser deixado para trás e ressalta que ele está destinado a governar. Mufasa, contudo, lembra que o destino de comandar as terras do reino pertencia a Simba. Enquanto isso, dois abutres chamados Kabir e Crash rodeiam o corpo de Scar. Eles querem saber se o leão está vivo ou morto. Depois de um tempo, descobrem que Scar ainda respirava e zombam do fato dele ter sido derrotado pelos Gnus e perdido o trono para um filhote. A partir disso, uma ideia surge na mente de Kabir. Ele diz a Crash que caso Scar se tornasse rei, as terras do reino seriam desoladas e haveria muitas carcaças de banquete para os abutres. Kabir também insinua que Scar ganhou sua cicatriz após ter desafiado Mufasa pelo trono. Em seguida, duas possibilidades são levantadas. Na primeira, eles comem o corpo de Scar. Na segunda, eles o salvam, levam crédito por isso e o ajudam a se tornar rei no futuro. No caso dessa segunda opção, Kabir também aponta a necessidade de oferecer algo a mais para convencer Scar a usurpar o trono. Então, de maneira uníssona, Crash e ele sugerem recrutar os comedores de ossos. Nesse momento, Rafiki surge de repente e usa seu cajado para espantá-los. Em seguida, o Mandril se ajoelha ao lado de Scar e afirma que as ações do príncipe mais uma vez trouxeram nuvens negras sobre ele.
Scar é levado para a árvore de Rafik, onde mais tarde acorda consternado e ruge pensando estar perto de Mufasa. Como resposta, Rafik quebra um baobá na cabeça dele. Scar afirma que isso dava a ele o direito de atacar Rafik ferozmente. O Mandril então diz que quebrará outro baobá na cabeça do príncipe caso isso ocorra. Em seguida, Scar lembra que um baobá foi usado para ungir Simba e faz um desafio. Abre aspas. Me olhe nos olhos, velho Rafik, e diga que não sou o sucessor por direito. Diga que não sou o leão mais sábio de toda a terra. Fecha aspas. O Mandril reconhece Scar como alguém brilhante e astuto, mas também aponta que seu ciúme e ódio escureceram sua alma e que escolhas sombrias ofuscaram seu potencial. Revoltado, Scar pergunta se Rafik está insinuando que ele é o vilão. Além disso, aponta que treinou a vida toda para substituir Mufasa, contudo foi deixado de lado após o nascimento de Simba. Ele então completa questionando se seu legado deveria ser sacrificado em troca da tradição. Em vez de responder às perguntas, Rafik pede para o príncipe se sentar e beber uma poção curativa. Scar volta a dizer que não é justo ele perder o trono para Simba. Rafik concorda dizendo que um filhote deveria aproveitar sua juventude ao invés de se preocupar em governar um reino. Em seguida, Scar implora para Rafik ajudá-lo a conquistar a Pedra do Rei. Contudo, o Mandril avisa que o ciúme e o ego fizeram dele um leão terrível, com atitudes terríveis. Ao ouvir isso, Scar afirma que Rafik se aliou a Mufasa, o filho favorito das terras do reino, e vai embora da árvore. Enquanto caminha sozinho no meio da chuva, Kabir e Cress sobrevoam o céu com o objetivo de apresentar ao príncipe os comedores de ossos. Galera, o que mais me chamou a atenção nesse capítulo foi a relação entre o Scar e o Rafik. A gente consegue notar um profundo respeito do Scar pelo Mandril, algo surpreendente, já que no filme ele não respeita ninguém, nem mesmo o Mufasa. Do lado do Rafik existe uma grande tristeza por ver o irmão mais novo do rei trilhar um caminho de escuridão em decorrência da inveja e da raiva. Isso sem dúvida enriquece ainda mais o universo da obra. Também chama a atenção o destaque para os abutres. Ao que tudo indica, eles vão ter papel importante no plano do Scar, na tentativa de usurpar o trono. Inclusive, quem são esses tais comedores de ossos citados pelo Kabir e o Cress? Seriam as hienas ou uma outra espécie desconhecida? Esse é um ponto que certamente será abordado num futuro próximo. Além disso, a história deixa claro o não respeito do nosso amigo pelo ciclo da vida. No início do capítulo, o vemos caçando um gnu unicamente para compensar o péssimo dia que ele estava tendo. Não era por fome ou necessidade. E no primeiro filme, a gente viu que a caça desenfreada gerou escassez de alimento nas terras do reino. Scar, não há comida. As manadas se afastaram. Não! Vocês não observaram direito. Acabou. Já não sobrou nada. Tanto que os próprios abutres sabem que o Scar no trono seria algo desastroso para os outros animais. Para eles seria excelente, já que teriam carcaças em profusão. Enfim, achei bem promissor o início dessa história e tô bem curioso para saber como serão os próximos capítulos. Mas agora é com vocês, me digam aí se curtiram essa nova HQ do Scar, beleza? Até mais!